Saudamos a todos amigos, amigas, irmãos e irmãs, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Mais uma vez estamos juntos para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele nos conceder este dia, estes momentos, e também somos agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, a todos que compartilham esses estudos com outras pessoas. Agradecemos a todos que são inscritos no canal Hora Tranquila no YouTube e também a todos que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos conosco. Mandamos aqui um alô especial para Francisca, é de Nova Ipixuna, no Pará. Nazilda Ildete é de Mauá, São Paulo. Naíris Greenwald é de Morobá, São Domingos do Norte, no Espírito Santo. Niege Gomes é de Paulista, em Pernambuco. Zenaide é de Praia Grande, em São Paulo. Antônia Vale dos Santos é de Vitorino Freire, no Maranhão. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e iremos sempre mandar um alô para vocês. Iremos orar. Querido Pai, mais uma vez aqui estamos. Te agradecemos por este dia. Te agradecemos por estes momentos. Pedimos que estejas presente conosco no estudo da Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo nos ilumine, nos dê compreensão, nos ajude a entender que, mesmo em meio aos sofrimentos, Tu estás conosco, Tu não nos abandonas. Pedimos uma bênção especial a todos aqueles que estão passando por momentos difíceis em suas vidas, provações, tribulações, angústias, dor, sofrimento. Que perseverem na fé, que não desanimem, que recebam as bênçãos conforme a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Nós vamos dar sequência ao estudo desta semana. Estamos aqui aprendendo maravilhas da Palavra de Deus para o nosso fortalecimento espiritual. Nós, no estudo que fizemos até aqui, vimos que todos aqueles que seguem a Jesus passam por lutas, por sofrimentos. Não é que os ímpios não passam, passam também, só que eles resolvem da maneira deles. Eles não têm a esperança que nós temos. A nossa esperança é de vivermos eternamente, como nós fomos criados para viver eternamente, só que com a entrada do pecado, nós agora dependemos da vitória que Jesus nos garantiu na cruz do Calvário, morrendo pelos nossos pecados. Dependemos desta graça para a nossa salvação. E quando nós aceitamos a Jesus em nossa vida, os problemas parece que eles se avolumam, eles crescem. E nós então não entendemos como é que pode. Eu criei na palavra de Deus, eu aceitei a Jesus e agora estão acontecendo essas coisas que comigo antes não aconteciam. Satanás, irmãos, ele anda furioso contra aqueles que saem das suas fileiras e passam para as fileiras de Cristo. Satanás, ele quer destruir a todos. Satanás, ele inflige o mal. Deus, às vezes, permite que nós passemos pelo vale da sombra da morte para que nossa fé seja fortalecida. Então, se você está passando por alguma situação que você não está entendendo o porquê, Deus sabe o porquê. Confie em Deus. Não desista, não desanime. Não jogue tudo para o alto. Corra para os braços de Jesus. Clame a Ele. Chore aos seus pés. Derrame lágrimas. Diga a Ele que você necessita da misericórdia dEle, da força, do poder, do perdão. E vamos continuar firmes, irmãos. A nossa vitória já está garantida através de Jesus. E breve, nós sairemos deste mundo de dor, de sofrimento e estaremos vivendo com Cristo para todo sempre. É por isso que nós perseveramos, é por isso que nós sofremos por amor a Jesus. Conta-se um relato de um jovem. Este jovem era envolvido em muitas coisas erradas. Ele teve uma juventude muito problemática. Este jovem, ele vivia envolvido em drogas, em violência, foi preso. É possível que eu esteja falando para alguém que está passando por essa situação ou que tem filhos, parentes que estão nessa situação de envolvimento com drogas, violência, prisão. E vocês, pais que estão nessa situação, estão sofrendo com seus filhos. Por quê? Porque nenhum pai gosta de ver o filho sofrer, muito menos Deus gosta de nos ver sofrer. Mas nós temos que confiar nesse Deus. Por quê? Porque Ele nos mostra o caminho, Ele nos mostra a solução. A solução é o Filho, Jesus, é o Filho de Deus.
é o sacrifício que ele fez por nós. E este jovem, ele, através de uma pessoa da igreja, ele conheceu a Deus e ele então entregou o seu coração a Jesus. Embora este jovem ainda tivesse problemas, lutas e coisas do passado que ainda permanecessem em sua vida, este jovem era uma nova pessoa com Jesus. Ele amava a Deus, ele procurava expressar esse amor, obedecendo aos mandamentos de Deus, conforme está em 1 João capítulo 5, versos 1 e 2. Quando nós amamos a Deus, nós guardamos os seus mandamentos, nós obedecemos, não para ser salvo, mas porque nós amamos a Deus. E então, em dado momento da vida desse jovem, depois que ele aceitou a Jesus, ele sentiu no desejo o coração de estudar teologia, ser pastor. E tudo estava apontando para isso. Então ele aceitou o chamado de Jesus e foi para estudar teologia. Agora, lá no colégio, na faculdade, no início as coisas foram bem, até que tudo começou a dar errado. A vida desse jovem começou a desmoronar. A fonte financeira que ele tinha para se manter na faculdade começou a secar. E então um amigo próximo se voltou contra ele, fazendo acusações falsas, mas que prejudicaram a reputação desse jovem que havia se convertido e estava fazendo teologia. Em seguida, esse jovem adoeceu e não conseguia se recuperar. Ninguém sabia o que esse jovem tinha, e isso impactou seus estudos de modo que ele temeu ter que abandonar os estudos de teologia, abandonar a carreira de ser um pastor. E além disso, esse jovem sofria tentações com drogas. As drogas estavam disponíveis na comunidade, então ele chegou num momento em que ele cedeu à tentação. E então, esse jovem não conseguia entender por que tudo isso estava acontecendo com ele, especialmente porque tinha certeza de que o Senhor o havia conduzido até aquela faculdade. Será que esse jovem estava enganado a esse respeito? Se esse jovem estivesse enganado, toda a sua experiência com Deus tinha sido um grande erro? Até os elementos mais básicos de sua fé estavam sendo postos em dúvida. E isso acontece, irmãos, também com muitos de nós. Essa história é uma história real. Aconteceu com esse jovem. Agora, nós também corremos o risco de cair em tentação, assim como ele caiu em tentação de voltar a usar drogas. E será que ele estava errado na decisão que ele tomou quando aceitou a Jesus, de estudar teologia, de viver uma nova vida com Cristo, de ensinar as pessoas a respeito de Deus? Se nós lermos na palavra de Deus, nós vamos encontrar várias passagens bíblicas que nos mostram que Deus ele sempre está presente conosco quando nós o buscamos. Se você tiver oportunidade, leia Provérbios capítulo 3. Eu vou ler apenas os versículos iniciais. Diz assim: Meu filho, não se esqueça de minhas instruções, guarde meus mandamentos em seu coração. Se assim fizer, viverá muitos anos e sua vida estará cheia de paz. Vejam, leia depois o capítulo 3 de Provérbios, capítulo 3 todo. Guarde os meus mandamentos, diz aqui. Obedeça aos meus ensinamentos. E se você fizer assim, vai viver muitos anos e sua vida estará cheia de paz. Mas como que às vezes nós passamos por tantas lutas, tantos problemas, e parece que nós não encontramos paz, mesmo depois de aceitar a Jesus? São as provações, irmãos, as tentações que nós estamos sujeitos neste mundo. Quando nós lemos em Jeremias, capítulo 29, e no verso 13, nos diz assim a palavra de Deus, Jeremias 29, verso 13: Se me buscarem de todo o coração, me encontrarão. Vejam que promessa maravilhosa, buscar a Deus de todo o coração, para que nós possamos encontrá-lo. O que é buscar a Deus de todo o coração? É buscar sem ter o nosso pensamento dividido entre coisas que a nossa tendência natural pecaminosa gosta de fazer e a tendência, o lado espiritual que agora nós temos de fazer a vontade de Deus. Então a nossa tendência carnal, às vezes, ela é mais forte do que o nosso lado espiritual. Mas se nós buscarmos a Deus de todo o nosso coração, diz a palavra de Deus, nós o encontraremos. Aqui está uma resposta para as lutas e problemas que nós enfrentamos. É buscar a Deus de todo o coração. Jeremias 29, 13.
E quando lemos em Romanos capítulo 8 e no verso 28, a palavra de Deus nos diz: e sabemos que Deus faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Então, às vezes tem um sofrimento, um problema, uma luta, uma tentação que nós estamos passando, e diz aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam e que são chamados de acordo com o seu propósito. Nós não podemos ceder por causa do problema que nós estamos enfrentando, desanimar da nossa fé, mas entender que isto está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E também o apóstolo Paulo escreveu em 2 Coríntios, no capítulo 12 e no verso 9, ele escreveu: mas ele disse, a minha graça é tudo do que você precisa. Meu poder opera melhor na fraqueza. É o que nós já estudamos aqui esta semana. O povo de Israel, quando se viu num beco sem saída, lá no Mar Vermelho, eles clamaram, porque eles se viram impotentes. O mar na frente, as montanhas dos dois lados e atrás o exército de Faraó, eles se acharam impotentes. Então eles clamaram, se acharam fracos naquele momento, seriam derrotados. Eles clamaram e Deus operou. Então, como disse aqui, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É nos momentos que nós nos sentimos mais fracos e que nós clamamos a Deus é que Deus opera. Então entendamos isso, irmãos. Não vamos duvidar de que o sofrimento, ele às vezes existe em nossa vida para nos aproximar de Deus, para que Deus possa operar em nossa vida. Creia nesse Deus maravilhoso. E também em Hebreus, no capítulo 13 e no verso 5, nós lemos: não amem o dinheiro, estejam satisfeitos com o que têm, porque Deus disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Muitas pessoas têm abandonado a fé por causa de ganhos materiais, por causa de um bom emprego, por causa de dinheiro, por causa de fama. Mas diz aqui a palavra de Deus, não amem o dinheiro não é tudo. É claro que faz falta, nós precisamos, mas não é tudo. Não se venda por causa de coisas materiais. Permaneça firme no seu propósito, seguindo, obedecendo a Deus, fazendo a vontade dele, e Deus ele vai suprir as necessidades, porque ele disse, não o deixarei, jamais o abandonarei. Temos nós confiados nessa promessa de Deus em nossa vida? Não o deixarei, jamais o abandonarei. Quantas vezes, né? Por menor que seja a provação, nós já estamos cedendo, já estamos reclamando, queixando contra Deus e abandonando a fé por causa da falta de relacionamento com Deus a cada dia. Aí nós nos entregamos à menor provação e tentação que nos sobrevém. Que Deus tenha misericórdia de nós, que Deus nos ajude a nos mantermos firmes, mesmo em meio à provação que nós passamos por este fogo ardente, assim como esse jovem que eu contei essa experiência dele, mas que nós possamos perseverar e não desanimar, e que nós nos lembremos sempre de 1 Pedro capítulo 4, verso 12, que diz, amados, não se surpreendam com as provações de fogo ardente pelas quais estão passando, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Que Deus nos abençoe.